Todo mundo, acredito eu, queira ser extraordinário. E o que faz as pessoas desistirem de serem extraordinárias, sabe o que é? É pensar que isso dá muito trabalho. Na verdade, não. Na verdade, se você for chamar as pessoas extraordinárias e perguntar para elas, ser extraordinário dá trabalho, elas vão dizer, não, já virou um hábito. É isso que eu quero e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa super vídeo aula, onde eu explico para você como ser extraordinário. Bom, talvez você já tenha visto essa roda, uma roda muito famosa, usada pelos coaches, né? Eu fiz algumas formações de coach, não para praticar coach. Pratiquei por um tempo, mas principalmente porque como eu era conteudista, eu ensinava as pessoas e gerava material de treinamento, essas formações me ajudavam em relação a estudar conteúdo. Mas o coach normalmente ele utiliza a roda da vida. Eu fiz uma roda da vida aqui um pouquinho diferente, onde eu levei em consideração algumas coisas. Por exemplo, a parte de finanças, saúde, educação e incluí, inclusive aqui, alguns papéis como o papel de empresária, relacionamentos, como cônjuge, filho, etc. Bem, a sua roda da vida pode ser do jeito que você quiser. Só tem um problema nessa roda da vida. Você já ouviu um conceito que diz assim, a vida é cheia de altos e baixos? Já ouviu falar nisso? Pois é, essa é uma crença comum. A maioria das pessoas no planeta Terra, mais de 95% da população, acredito eu, acredita que a vida é cheia de altos e baixos. E quem te disse que tem que ser assim? Quem te disse que a sua vida não pode ser apenas nos altos? Tem que ter altos e baixos. Na verdade, o que eu vou explicar para você talvez faça você pensar um pouquinho diferente a respeito disso. Bom, para você ter uma vida extraordinária, teoricamente, você deveria ter bons resultados em cada uma dessas áreas da sua vida. Nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, tudo isso aqui deveria realmente funcionar de uma maneira bem harmonizada. Tanto é que, se não me falha a memória, no exercício que eles passam para você fazer a roda da vida, algumas pessoas desenham sua roda aqui, outra aqui, depois vem aqui, ou seja, a roda às vezes fica extremamente capenga, e aí ele diz, tá vendo? Sua vida não é uma roda, por isso que ela não gira direito. Ao final é a conclusão que se chega. Mas eu quero que você pense isso. Imagina que a sua vida realmente fosse igual a uma roda gigante, cheia de altos e baixos, porque é assim que a maioria das pessoas acredita nisso. O que faz uma roda gigante girar? O que faz a roda da vida, inclusive, girar? É o eixo. O problema é que se você continua, veja, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para um próximo nível. E se para você poder ir para um próximo nível, você concorda que se você tentar simplesmente mudar comportamentos aqui, você vai estar fazendo, se você estiver preso a esse eixo, você vai fazer o mesmo do mesmo? Você já parou a pensar nisso? Que se as crenças que te trouxeram até aqui, você usar essas mesmas crenças, essas mesmas necessidades, ou seja, se os paradigmas que te trouxeram, paradigma é aquele conjunto de crenças que você tem que faz você pensar que algo é de um jeito. Muito bom. Se você tiver todas essas coisas nesse eixo, como é que você vai para um próximo nível? Você não vai. A maioria das pessoas dá muita ênfase em mudar comportamentos. E é por isso que a vida fica cheia de altos e baixos. É por isso que não adianta você pegar a roda da vida e tentar trabalhar todas as coisas se você não trabalhar o eixo. E o eixo ele não está relacionado a comportamentos. O eixo está relacionado a como você vê as coisas. E como você vê, você age e você obtém resultados. E o ver significa suas crenças, seu mindset, seu paradigma. Então veja, se ver, fazer e obter é que realmente gera a transformação é a única coisa que fica, tá? Comportamentos não, comportamentos vêm e vão embora. Mas transformação ela é adquirida quando você vê de um jeito diferente, você age diferente e, consequentemente, você tem resultados diferentes. E se você estiver preso a um eixo e o que te trouxe até aqui, você tentar chegar num próximo nível, você vai ficar preso a esse eixo.
E aí, por um tempo, você vai mudar comportamento, mas logo você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Porque as suas crenças são mais poderosas do que comportamento. Então é importante mudar esse eixo, para que você não faça o mesmo do mesmo. Para que você não crie um planejamento para a sua vida fazendo o mesmo do mesmo. Isso é tão sério que eu quero mostrar uma coisa para você. De tão sério que isso é. Eu tenho no meu planner, né? Eu tenho um planner que eu disponibilizo inclusive para meus alunos. Nesse planner especificamente, eu tenho um campo onde eu falo de mudança de paradigma. Por que eu faço isso e eu trabalho mudança de paradigma, ou seja, mudar a maneira como eu vejo as coisas, eu reprogramar minha mente? Por que eu trabalho nisso? Pelo menos eu escolho 2 a cada 15 dias para serem alterados. Por que você acha que eu faço isso? Porque somente fazendo isso, eu serei capaz de não fazer o mesmo do mesmo. Eu serei capaz de realmente mudar. E aí que está o grande segredo, a grande pegada para você ser extraordinário e não ordinário. Daí, eu quero te apresentar algo que realmente vai fazer toda a diferença. Você conhece aquele cara bonitão chamado Thor? É do filme Avenger? Você já viu os Vingadores? Não tem um Thor bonitão? Pois é. Imagina o martelo do Thor. E o Thor pega aquele martelo e bate firmemente no seu eixo, no eixo da sua roda gigante, onde você acreditava que a vida era cheia de altos e baixos. Então só existem 2 maneiras para você poder mudar, de fato, a maneira como você vê as coisas. Uma delas é quando você recebe um grande impacto emocional, ou seja, o martelo do Thor vem e bate no seu eixo. Aí você muda. Porque você começa a pensar nas coisas de um jeito diferente. Exemplo disso? As Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas foi assim que aconteceu. O mundo inteiro mudou porque os aviões derrubaram as Torres Gêmeas. E aí agora tem segurança, o aeroporto, isso nunca mais mudou. Você viu como é que é a mudança coletiva de paradigma no mundo por causa de uma ação? Você viu como é que isso acontece? É isso. Então, quando você recebe ou sofre um grande impacto emocional, é uma oportunidade que você tem para você poder mudar paradigmas. O problema é que você não tem impactos emocionais toda semana. Você não tem impactos emocionais todos os dias. Então o seu processo de mudança fica muito lento. E aí você só vai ser extraordinário quando você tiver 70 anos. Imagino que não é o que você queira. Se você quer ser extraordinário hoje, você já precisa começar a entender, ou pelo menos deveria desejar entender, que para ser extraordinário, não fique contando apenas com os impactos emocionais. Existe uma segunda alternativa para que você realmente possa ser extraordinário. E essa alternativa chama-se aprender, desaprender e reaprender. E sabe o que significa isso? Significa que você está se tornando uma pessoa resiliente. Você é capaz de aprender. Quando você se depara com uma situação, você está disposto a desaprender e a reaprender. E isso é de verdade o estado de resiliência. Não tem nada a ver com aquela história que o pessoal fala, tá? Ah, eu estou aqui e aí eu dobrei, mas eu não quebrei e voltei ao estado natural. Resiliência não é isso. Resiliência, o desenho mais apropriado para uma resiliência, não é só uma flor nascendo de um solo árido, mas principalmente o espiral, o crescimento constante diário. Por isso que, caramba, eu tenho que compartilhar isso com você. No meu planner, vou até pegar um aqui que já está preenchido, não, um sem preenchido. No meu planner, eu tenho aqui uma coisa muito legal que me ajuda, que está aqui, ó, na minha inteligência intelectual, que está aqui na minha inteligência emocional, que está aqui, ó, quando eu faço, por exemplo, a inteligência espiritual, quando eu trabalho a física, todos os dias eu faço atividades que me ajudam a aprender, desaprender e reaprender. Então, quando vem o martelo do Thor, acredite, eu sempre estou muito mais preparada para os impactos emocionais que a vida reserva para a gente. É impossível dizer que ela nunca mais vai te dar impacto emocional. E aí, nesse processo, olha que legal. Lembra que eu disse que se você estiver preso a um eixo, você vai fazer o mesmo do mesmo? Porque você não mudou a forma como você vê? E nessa alternativa, quando você aprende, desaprende, reaprende, e você desenvolve resiliência a cada dia, olha que legal. As práticas diárias, se todos os dias você fizer determinadas coisas, coisas crucialmente importantes, coisas determinantes, você consegue sair desse nível em que você está, onde você está preso com as crenças que você tem. Você desenvolve este outro nível, mesmo que ainda não seja a sua realidade.
você desenvolve estar no próximo nível. E ao desenvolver estar no próximo nível, você desenvolve 7 características, pelo menos, que eu vou citar para você. Existem muitas, mas tem 7 aqui que eu acho fundamentais, que as pessoas extraordinárias de sucesso possuem. A primeira delas é que elas sabem para onde elas querem ir. Nossa, é básico isso. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é caminho. Então elas sabem para onde elas querem ir. Segunda coisa é que elas usam seus dons superiores. São pessoas que não acreditam nas circunstâncias. Bom, se a vida oferecer uma coisa ruim, tudo bem. O que eu posso fazer para eu poder viver melhor? É assim que elas pensam. Então, essas pessoas não vivem olhando as circunstâncias e nem culpando as pessoas. Elas são interdependentes. E como pessoas interdependentes, elas simplesmente usam os seus dons superiores, elas usam a sua intuição, elas usam a imaginação, ou seja, elas usam os seus 6 dons superiores para elas chegarem onde querem. E aí, elas andam com pessoas melhores do que elas ou como elas. Elas jamais andam com pessoas no sentido de não é inferior, mas pessoas que não estão alinhadas aos propósitos de vida delas. Por exemplo, você jamais andaria com uma pessoa que pensasse que a vida é assim mesmo, se você é uma pessoa que você pensa que pode muito mais. Porque a incompatibilidade das crenças, dos desejos, dos anseios, existe uma incompatibilidade. É por isso que você não andaria com essas pessoas. Tem um ditado que a gente ouve na internet, que eu vou chamar a sua atenção, e preste bastante atenção nisso, hein? Diz assim, você não pode ser o melhor da mesa. Aí um engraçadinho, outro dia assisti um vídeo de um cara bem engraçadinho, que dizia assim, você não pode ser o melhor da mesa, você tem que ser o bobo da mesa. Aí eu até falei para meus alunos, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não ser o melhor da mesa não significa que você é o bobo da mesa. Simplesmente que você não é o melhor. Mas também não significa que você é o pior. Porque se você for, aquelas pessoas nem vão querer sentar com você. Então, não ser o melhor da mesa significa de uma maneira mais clara que você talvez não tenha o conhecimento que aquelas pessoas têm, mas você também tem que contribuir. E aí um pode ajudar o outro. Então, não ser o melhor da mesa é a parte mais importante quando você pensa em andar com pessoas que realmente possam contribuir para a sua vida. E o quarto, né? Elas fazem múltiplas fontes de renda. São normalmente pessoas que fazem investimentos, alguns outros investimentos, que têm outros tipos de negócios. Porque são pessoas que vivem e que têm atitudes na cabeça superiores, né? Elas têm também atitude mental positiva. O que significa isso? Nossa, essa frase é clichê. Na verdade, não. Atitude mental positiva significa que elas esperam o melhor da vida, elas são bem-humoradas, elas realmente aceitam as coisas de uma maneira única, elas não condenam as coisas, elas entendem que se elas pensarem, esperarem o melhor da vida, que se elas realmente aceitarem as coisas de uma maneira alegre, com alegria, entender que todas as adversidades são de fato uma oportunidade para crescimento, elas de fato desenvolveram uma atitude mental positiva. Essas pessoas, elas pensam. Elas são pessoas que pensam. Por isso que elas têm planejamento diário, por isso que elas colocam as coisas que têm que fazer, por isso que elas sabem as atividades que elas não têm como procrastinar, não tem como dizer, eu não vou fazer isso hoje, vou tirar férias. Não, isso já faz parte da vida delas. Faz parte do dia a dia. No começo, talvez não faça parte da sua vida, mas à medida que você gerar isso um hábito de fazer todos os dias, isso vai fazer parte da sua vida. E por fim, são pessoas que elas realmente pagam o preço por aquilo que elas querem. É isso que eu quero dizer a você. Você quer ser extraordinário? Pague o preço. E sabe qual é o preço que você vai pagar? É vencer a você mesmo. Não é vencer a vida, as circunstâncias das outras pessoas, mas é você mesmo. Quando você está correndo, né, na esteira, você está fazendo exercício na academia, você sabe o que para você de fazer exercício? Não é o seu corpo. Não é correr mais os 5, 10 minutos a mais. É sua mente. Sua mente começa a dizer para você, para, chega, já deu, né? Já é o suficiente. E é assim. Por quê? Porque ela já está numa zona de conforto. Ela está acostumada a fazer as coisas de um jeito. Então, a primeira lição a aprender é, você não é sua mente. Você está acima da sua mente. E para provar isso, para nesse momento e pensa. Avalie o que você está pensando. Se você é capaz de avaliar o que você está pensando, significa que você não é a sua mente. Então, os resultados que você vai poder ter, se você seguir todas essas orientações dessa videoaula, você de fato será uma pessoa extraordinária. Seja extraordinário, aprenda a colocar a energia certa no lugar exato, para que você possa ir para um próximo nível. Meu nome é Elis Ferraz. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Ajude outras pessoas também a ter esse conhecimento e ajude outras pessoas
a também ajudarem todas as vezes que uma pessoa muda. Acredite, quem está em volta muda e gerações mudam. E essa é minha contribuição significativa para você.